Boa noite, meninas. Vamos continuar? Vamos lá. O que a gente viu na última aula? A gente falou sobre morfologia. O que é a morfologia? É a parte que estuda cada partezinha da oração. Hoje a gente vai entrar em ortografia. Deixa eu subir o slide aqui para a gente começar. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a ortografia. O que é a ortografia? É a parte mais sistemática da língua que fala sobre a forma padrão de se escrever alguma coisa, alguma palavra. Então, é a parte que trata da escrita correta, da clara e correta escrita das palavras. Vai tratar desde as letras do alfabeto, da acentuação, até a divisão das palavras. Vou colocar esse fragmento de texto aqui, vou deixar ele um tempinho, para ver se vocês conseguem entender algumas palavras e se vocês conseguem entender o sentido geral do texto. Vou dar uns 2 minutinhos para vocês tentarem ler, tá bom? Vamos lá. Alguém conseguiu ler? Conseguiu entender alguma coisa? Deixa eu contextualizar vocês, então. Esse texto é um fragmento de uma carta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a carta de Pero Vaz Caminha. O que é a carta de Pero Vaz Caminha?
A Carta de Pero Vaz de Caminha é considerado o primeiro documento redigido no Brasil. Então, é um marco literário para o nosso país. Eita, saiu. É uma carta que fala sobre é, o deslumbramento dos europeus diante da descoberta de um novo mundo. Quando os portugueses chegaram no Brasil e conheceram um mundo totalmente diferente, com as índias bonitas, todas nuas, homens fortes. E ele resolveu fazer uma carta é, falando sobre como foi todo o processo. Ele meio que documentou tudo através dessa carta. Essa carta foi escrita no século XIV, se eu não me engano, mas ela foi descoberta lá para o século XVIII, XIX, por aí. E esse fragmento fala justamente sobre como os portugueses viam os índios e as índias no Brasil. Esse fragmento em si fala que o capitão, que os índios provavelmente viram o capitão sentado numa cadeira e ele estava muito bem vestido, com um colar muito grande no pescoço. Alguns deles colocaram o olho no olhar do capitão e começaram a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como quem dizia que tinha terra e ouro. E também tinha ali um castiçal de prata, e mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal, como quem também tinha prata. Mostraram-lhe o papagaio que o capitão trazia. Tomaram logo na mão e acenaram para a terra com o que havia ali. Mostraram-lhe o carneiro e fizeram dele menção. Mostraram galinha e tinham medo dela e eles não queriam colocar a mão e depois ficaram espantados. O que esse fragmento de texto fala? Fala sobre a interação entre os portugueses e os índios. Notem que esse fragmento ele fala sobre a forma que eles tentavam se comunicar, mesmo não dominando o mesmo idioma, a mesma língua. É, fala sobre os portugueses e os índios trocarem as coisas. É como se os portugueses apontassem para os colares de ouro e apontassem para os índios, tipo assim, ir para a terra onde os índios estavam e falassem para eles: eu te dou o que está no meu pescoço se eu puder pisar na sua terra. Então sempre foi uma troca. Por que que eu trouxe esse fragmento para que vocês observassem a ideia de ortografia? Tem algumas palavras nesse fragmento de texto que hoje em dia a gente ainda usa no português, só que estão escritas de uma forma diferente. E a gente consegue captar algumas mudanças que a gente teve ao longo da nossa história, na evolução da nossa língua, para que a gente chegasse na língua que a gente tem hoje. Tem um microfone aberto. Tem não. Vamos lá. Uma das palavras que a gente tem hoje na nossa língua e está escrito de uma forma muito parecida aí para começar é capitão, capitã. Eu não sei se vocês se lembram, mas o tiozinho do ao tio não é um acento, é um índice de nasalização. Como naquela época ainda não tinha o tiozinho, eles escreviam da forma como eles falavam, capitã. Observe se a gente falar capitã e capitão, tampando o nariz, sai o mesmo som. Capitão, capitão. O som é muito parecido. Então, hoje em dia, a gente tem o A, um tiozinho para indicar o índice de nasalização. A gente tem aí também o assentado em uma cadeira. Quando a gente vai falar uma muito rápido, não sai um som tipo uma. Olha a evolução da nossa linguagem, até que ponto chegamos. Saímos do uma para uma. Outro que a gente tem aí também é também viu. Hoje a gente fala também viu. O também tem acento. O viu virou viu. A gente tem o tomaram-no, tomaram-o, ou índice de nasalização de novo. A gente tem aí menção, que hoje a gente utiliza menção, índice de nasalização de novo. Por que que eu trouxe esse fragmento? Porque ele é um fragmento real de texto e mostra a evolução. Hoje, quando a gente lê, a gente consegue entender a evolução da nossa linguagem, onde nós chegamos e de onde nós partimos no quesito de linguagem.
Então, toda vez que a gente fala sobre essa evolução, sobre a maneira que as palavras eram escritas e hoje não são mais, a gente entende a teoria de que a língua, ela, principalmente a língua escrita, ela precisa sofrer modificações, assim como a sociedade em si se modifica, a língua também. Lembram que a gente falou sobre a língua falada e a língua escrita, que a gente tem a língua falada uma língua muito mais fluida, uma língua que evolui com o ser humano conforme a história evolui, e a gente tem a língua escrita, que é uma língua que fica mais presa, é uma língua mais segmentada. Por quê? Porque se a gente for deixando a nossa língua escrita correr da mesma forma que a língua falada, a gente vai chegar numa hora que vai perder a mão. E a gente vai perder o sentido, ou os sentidos serão diferentes. Por isso que a gente ainda tem a gramática normativa, e ela ainda é muito importante para que a gente entenda que a gente tem um embasamento comum para os falantes de língua portuguesa, para que a nossa língua não fuja. Por quê? Porque a nossa língua falada ela muda muito mais rápido. Lembram que a gente falou sobre isso na última aula? A língua falada ela é uma língua muito mais prática. Ela evolui, ela é numa crescente, né? Ela cresce muito mais que a língua escrita. Por quê? Porque ela é uma língua muito dinâmica, uma língua viva. E na fala nós temos muitos fatores, além dos geográficos, sociais, históricos. Por quê? Porque a gente tem o jogo fisionômico, a gente tem as gírias, a gente tem o tom de voz. Por quê? Porque temos na língua falada uma língua super dinâmica, uma língua que ela não prioriza as regras gramaticais da norma culta, diferente da língua escrita, lembram? A língua escrita, ela tem as mudanças convencionadas entre os falantes, mas sempre respeitando um padrão que já é estabelecido. Por isso que na língua escrita a gente tem as regras, a gente tem as normas, e essas regras e normas, elas são acordadas pelos canônicos, né, pelas pessoas que ditam as regras de se escrever, pelo clã, digamos assim, que trabalha mais essa parte, e aí sim ela é incorporada e aceita pelos usuários. Por isso que eu tenho 26 anos. Quem tem a minha idade ou um pouquinho mais, deve se lembrar do acordo ortográfico, do novo acordo ortográfico que demorou um tempinho para ser implementado no Brasil. Que acordo foi esse? Para a gente entender esse acordo, é importante a gente entender o começo da história. Em 1911, lá em Portugal, a gente tinha uma norma ortográfica que foi instituída pela primeira vez. Em 1911, lá em Portugal, essa norma chegou no Brasil em 1943. Então, desde 1943 até hoje, a gente já teve algumas tentativas de uniformização da língua portuguesa nos países lusófonos. O que são os países lusófonos? São os países que falam a língua portuguesa. Nesse vai e vem de tentar implementar uma uniformização da língua, em 1990, lá em Portugal, principalmente, a gente teve um novo tratado de acordo ortográfico que foi assinado em 1990. Só que ele passou. Alguém falou alguma coisa? Ou foi só meu fone que deu uma desconectada aqui? Deixa eu ver. Eita, volta lá. Agora vai. Esse acordo que em 1990 foi assinado entre os países lusófonos para que ele começasse a vigorar, chegou basicamente no Brasil e começou a vigorar em 2009. Na época, eu estava na alfabetização e eu literalmente tive que desaprender algumas formas de escrever, é, trema, algumas palavras mudaram o hífen. Por quê? Porque esse acordo foi entrando devagarzinho na sociedade, né? Principalmente nas escolas. E qual que era o objetivo? Sempre maior homogeneização da escrita da língua. Gente, deixa eu só trocar meu fone rapidinho aqui, que ele tá dando problema. Voltou. Esse, esse novo acordo ortográfico, ele foi admitido como ensino exclusivo da gramática, principalmente no Brasil, depois de 2013. Então, foi um longo período onde eu, que já estava alfabetizada na escola, comecei a reaprender algumas regras e algumas normas gramaticais. Por quê? Porque a partir de 2016 entrou
de fato em pauta na língua portuguesa no Brasil. Então, quem é mais novinho, quem tem aí seus 15 anos, 16 por aí, não pegou esse período, mas quem é mais velho que eu provavelmente já passou por isso, de ter que reaprender a escrever algumas palavras. Por quê? Porque a gente teve um novo acordo ortográfico. A gente já tinha uma forma de escrever, só que foi convencionado entre os países de, de língua portuguesa que a gente teria uma nova forma de se escrever, a gente teria uma homogeneização maior da nossa escrita. Então, a ideia é que todos os países que falam a língua portuguesa, todos os países lusófonos, tenham o mesmo embasamento teórico na construção da língua, para que a comunicação seja muito mais prática. Por que que a gente tem essa padronização da forma de se escrever? Porque a gente tem o sistema convencional, que é literalmente essa forma padrão. A ortografia também trata disso, trata das letras do alfabeto, da acentuação e também da divisão das palavras. Por que que a gente tem essa padronização? Para que todo mundo que fala essa língua entenda o alfabeto como um sistema de representação gráfica e sinais sonoros. Então, é uma regulamentação da escrita. Eu não sei se vocês já tiveram contato, se vocês conhecem alguém que mora em algum outro país, que fala uma outra língua e que não tem o alfabeto padrão que a gente tem no Brasil como um sistema de representação gráfica. Um exemplo é basicamente quem mora na Grécia. Eles têm fonemas diferentes na Grécia que a gente não entende na nossa linguagem no Brasil, na língua portuguesa. Por quê? Porque é uma linguagem que a gente não tem conhecimento. O som é diferente, o uso é diferente. Eu, por exemplo, eu estou aqui na Suécia e eles têm três vogais, digamos assim, que são diferentes. São escritas de uma forma, mas são lidas de outra. Por quê? Porque é um padrão que os países nórdicos têm da sua língua. Alguns têm algumas outras letras a mais, outras não. Mas o padrão e o alfabeto, como representação gráfica de sinais sonoros, é basicamente o mesmo. Para eu ser admitida num curso de idiomas aqui, eu tive que provar que eu tinha um conhecimento mínimo do alfabeto. Por quê? Mesmo que a gente tenha aqui hoje algumas letrinhas diferentes, alguns sons diferentes, o padrão do alfabeto ainda é o mesmo. Então, mesmo que a gente é, saiba falar também com os países lusófonos, tenha o mesmo embasamento, saber entender o alfabeto também é muito importante quando a gente vai aprender sobre outras línguas. Quem está fazendo curso de inglês, quem faz é, curso de italiano, tem o mesmo padrão linguístico, usa o mesmo alfabeto. Então, toda vez que a gente fala sobre regulamentação da escrita, a gente parte do pressuposto também do alfabeto. O alfabeto também é uma regulamentação da escrita, é uma regulamentação e uma representação dos sinais sonoros. Na no estudo de linguagens e no estudo de língua portuguesa, a gente tem alguns campos de estudo. E esses campos, eles falam basicamente de cada passo da crescente da linguagem. A gente tem a morfologia, que fala da estrutura, que é o que a gente viu na última aula. Cada palavrinha tem a sua importância na estrutura. A gente tem a fonologia, que é a parte que estuda o sistema sonoro, o sistema dos sons. A gente tem também a etimologia, que é a que estuda a origem histórica da palavra, explicando seu significado. Temos também a sintaxe. A gente vai começou falando da morfologia e vai dar uma pincelada na ortografia, só para a gente dar uma relembrada em algumas coisas. A gente vai começar pela separação silábica, que é aquele facinho que a gente aprende lá na primeira série. Por quê? Porque a separação silábica é a delimitação das palavras em sílabas. Como que a gente marca a separação silábica? Pelo hífen. E o que que a gente aprende também na escola? Que não existe sílaba sem vogal, porque a vogal é a base da sílaba. Então, a gente tem algumas regrinhas na hora da separação silábica, de acordo com o tipo dessa palavra. Que tipos são esses? A gente tem as palavras monossílabas, aquelas que têm só uma sílaba, as dissílabas que têm duas, trissílabas que têm três, e as polissílabas, aquelas que têm mais de três. Separação silábica também está no campo da ortografia. A gente tem também na ortografia
o acento gráfico. O que que é o acento gráfico? É uma marca gráfica, uma representação visual. Nessa representação, a gente tem o gráfico agudo, que é o acentinho, igual a gente tem na palavra gráfico. A gente tem o acento gráfico grave, que é a crase. E a gente tem o índice de nasalização, o til, que é aquele que a gente viu lá no começo. Estudamos também na ortografia sobre o acento tônico. O que é o acento tônico? É aquele acento que a gente encontra através da pronúncia. É aquele som que a gente consegue chamar, cantar. Então, é a sílaba mais forte. Um exemplo que eu trouxe para vocês, muito fácil da gente entender as diferenças do acento na significação das palavras. A sábia, sabiá, sabia cantar. A gente tem três palavras escritas da mesma forma, três palavras iguais. A gente só muda o acento de lugar ou tira o acento. E quando a gente tem o sábia, o acento no primeiro azinho, aí a gente fala, sabe que está falando sobre o feminino de sábio, uma mulher, uma pessoa sábia. A gente tem sabiá, que é uma espécie de pássaro. E a gente tem sabia, que é a forma conjugada do verbo saber. Olhem como o acento, quando ele troca de lugar, ele troca também a significação da palavra. Então, a gente tem as sílabas e a gente tem a classificação dessas sílabas quanto à sua intensidade, sempre baseada na sílaba tônica. O que que é a sílaba tônica? Aquela sílaba que a gente chama, que a gente canta. A gente tem então as oxítonas, que são encontradas na última sílaba tônica, paroxítona na penúltima sílaba tônica e proparoxítona, que são sempre encontradas na antepenúltima sílaba tônica. Temos algumas regrinhas também quando a gente vai utilizar. As oxítonas só são acentuadas quando elas são terminadas em a, o, es, em e ens. Sofá, você, também. A gente também só acentua as oxítonas terminadas em ditongo aberto. Chapéu, troféu, Niterói. E também as formas verbais com os pronomes formá-la, vendê-lo. Nas paroxítonas a gente também tem três regrinhas base. A gente não acentua paroxítona terminada em a, e, o, em ou ens. Plateia, enjoo, homem. A gente também não acentua paroxítona terminada em ditongo aberto. Heróico, androide, nuvem. A gente também não acentua paroxítona terminada em ditongo crescente ou decrescente seguido de S ou não. Água, ânsia. A maioria dessas palavras hoje a gente nem pensa muito na hora de escrever, porque já foi convencionado, então a gente já está acostumado a escrever. Então, às vezes, a gente só escreve usando o acento certinho e a gente. Por quê? Porque a gente já fez tanto isso, já escreveu tantas vezes que já ficou internalizado. A regrinha da proparoxítona, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Véspera, máximo, parábola. A gente tem também a classificação quanto ao número de sílabas, igual a gente falou, e também a divisão silábica, que é a marcadinha pelo hífen, que a gente aprendeu lá atrás na escola. Coloquei aqui só para a gente dar uma pincelada, uma lembradinha. A gente tem também os encontros vocálicos, que é quando a gente tem duas vogais, uma vogal e uma semivogal juntas na mesma palavra. Tipo peixe, paz. A gente tem também na ortografia o hífen. O que que é o hífen? É um sinalzinho que a gente tem quando e que a gente utiliza quando a gente quer formar a palavra composta, fazer uma divisão silábica, ou separar alguns pronomes, ou unir alguns prefixos. Outra coisa que a ortografia também estuda é a translineação. O que que é a translineação? Isso é um pouquinho mais complicado. Sabe quando a gente está escrevendo uma palavra e essa palavra não cabe na linha inteira, não cabe no final da linha? O que que a gente aprende na escola? Eu, por exemplo, aprendi errado e eu descobri isso na faculdade. Que a gente precisa fazer um risquinho no canto da palavra, do ladinho da palavra no final da linha e continuar essa escrita do lado de baixo.
O que eu fazia antes de aprender o correto? Eu só fazia um risquinho ou do lado ou embaixo e continuava a palavra. O risquinho só embaixo é errado, porque a translineação, a regra da translineação é que quando a gente tem uma palavra e a gente precisa terminar de escrever ela na linha de baixo, a gente tem que fazer um risquinho do lado dessa palavra. Se for uma palavra e calhar de ser uma palavra composta que precisa ali do hífen, como que a gente marca essa translineação? Dá o risquinho do lado da palavra e na linha de baixo a gente dá outro risquinho, que é para lembrar que ali já vinha o hífen. Então a gente repete o hífen ali para a gente não perder o hífen no final dessa palavra. Eu acho que ortografia é só isso. O resto é mais teoria, que eu não vou me aprofundar muito, porque vocês precisam ter só essa noção. A minha aula agora já vai fechar. Eu vou fechar essa aula agora e vou mandar o link no grupo para vocês para a gente continuar a pontuação em menos de 3 minutos, tá bom? Já mando o novo link para vocês lá. Deixa eu só fechar aqui antes que encerre rapidinho.